Muito obrigado. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu venho aqui falar, como podem ver, da crise de origamis. Já que estamos numa de TEDx, quero partilhar convosco uma frase de um grande senhor, chamado John Kennedy. Ele uma vez disse que, quando escrita em chinês, a palavra crise compunha-se de dois caracteres. Um significava perigo e outro a oportunidade. E é disso que eu vos venho falar, das crises e como elas podem representar oportunidades nas vossas vidas. Em primeiro lugar, quero tentar, com vocês, explicar-vos como todos nós reagimos numa situação de crise. Por exemplo, estamos a estudar para um teste, não percebemos nada da matéria. O nosso pensamento imediato é o de culpar ou o professor, ou o colega, ou a falta de tempo, ou qualquer coisa do género. Mas não, isso está errado, não deve ser assim. Nós devemos culpar-nos a nós próprios pelos nossos falhanços. E se eu vos conseguir fazer ver que isso não estava certo, nós culparmos os outros, talvez vos consiga fazer ver o lado positivo das crises. Portanto, como eu estava a dizer, o problema reside em nós termos uma atitude passiva perante os problemas e não uma atitude ativa. Nós devemos agir, devemos culpar-nos a nós e não sentarmos e esperarmos que alguém resolva o problema. Nós devemos não pensar, porque não basta pensar, é necessário agir. E como? Por exemplo, as crises estão relacionadas, relacionam-se com dois aspectos. É a mudança, ou uma necessidade de mudança, e a falta de confiança. Se nós soubermos lidar com estes dois aspectos, conseguimos lidar com crises e com os problemas do nosso dia-a-dia. Mas como eu não vos quero dar modelos, e quero-vos ensinar coisas, porque não basta pensar, é necessário agir, vou-vos dar um exemplo do dia-a-dia que se aplica a todos os jovens. Como eu estava a dizer, todos os jovens são, nos dias que correm, sujeitos à crise económica. Não se fala de outra coisa. E nós, quer queiramos, quer não, vamos ser sujeitos a ela. O que nós temos de fazer, então, para conseguir ultrapassar a crise? É o seguinte, na natureza há uma coisa chamada seleção natural, que consiste na seleção dos melhores de uma certa espécie através de métodos naturais. Por exemplo, há uma espécie de pássaros que tende a atravessar uma grande superfície sobre a água ao migrarem. Claro que os mais fracos não conseguem, caem e morrem afogados. Mas os mais fortes não. Os mais fortes atravessam a superfície e são esses que vão procriar, vão dar lugar a crias mais fortes, fortalecendo assim a geração ao longo das espécies, a espécie ao longo das gerações. Então, o que nós temos de fazer é precisamente a mesma coisa. Na sociedade, nós jovens somos quem estamos mais sujeitos a essa seleção, apesar de não ser tão natural. Então, nós para conseguirmos ser selecionados, digamos assim, temos de ser originais, temos de nos destacar, temos de aprender a fazer um pouco de tudo. Se soubermos fazer um pouco de tudo, qualquer que seja a mudança, nós vamos conseguir adaptar a ela. Tal como Charles Darwin disse, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que souber melhor adaptar-se à mudança. Mas, como não basta pensar, é necessário agir, eu e todos vós, vamos fazer uma coisa, um exercício. Atrás de vós tem uma folha na vossa cadeira. Peço que atrás, nas costas, na de trás, para, senão depois os lugares não dão certos. Quem não tiver, tire de uma cadeira. E agora vou fazer uma pergunta. Quantos de vós sabem fazer um avião de papel? Só vocês? Vou ter uma trabalheira, então, a ensinar-vos a todos. Mas vou tentar. Eu acho que tenho aqui algum senhor simpático que me vai poder filmar. Talvez, sim? Então é o seguinte. Tem o lado da folha. O que têm de fazer é marcar o meio. Achar o meio desse lado. De seguida, vão... como que fazer uma espécie de uma casa. Pronto, é um prédio. Vão ver? Mas agora este prédio tem o telhado muito pouco inclinado. Vão ter de inclinar mais. Portanto, vamos fazer assim. Mas isto... Não sei, espero que estejam todos a acompanhar-me. Mais devagar. Está bem. Estava no telhado. Está aqui o telhado. Agora, dobramos assim. Um lado. E agora o outro a mesma coisa. Isto não precisa de ficar perfeito. Não se preocupem. Mas pronto. Vejo que há uma grande maioria que já está no mesmo ponto que eu. Agora, como isto se parece com tudo menos com um avião, o que temos de fazer é dobrar a meio.
Esta parte, acho mas é relativamente fácil. E agora vamos fazer as asas do avião. Para fazer as asas do avião basta fazermos assim e dobrar. Não sei se estão todos a acompanhar-me. Já tenho aqui um senhor que já acabou. Este é o campeão. Este é o mais forte deles todos. Uma salva de palmas para este senhor. Agora, tendo o avião concluído, quero que o troquem com alguém. Ninguém pode ficar com o mesmo avião. E agora, quero que o atirem ao ar. E quero que se orgulhem que o vosso avião seja aquele que voa mais longe. Espetáculo, espetáculo. Falta agora o PowerPoint. Ainda bem que não vou ser eu que vou varrer. Ora bem, já que falámos de trocas e de... Já que falámos de trocas e de prendas, quero contar-vos uma história. Eu andava na escola primária, era rapaz para ter os meus 7 ou 8 anos, e tinha uma rapariga na minha turma que achava que era a rapariga mais bonita da escola, a rapariga mais bonita da cidade. Bem, ela nem por isso gostava muito de mim, acho eu. Mas eu gostava dela e nunca lhe disse nada. Nem a ela, nem a ninguém. Não tive coragem. Eu pensei 1001 vezes em comprar-lhe uma prenda, em pôr de joelhos, tudo. Mas eu nunca fiz nada. Eu pensei, mas não agi. Havia o perigo, havia a oportunidade, tal como Kennedy disse, mas o perigo levou a melhor. E eu não quero que isso aconteça. E eu não me refiro só ao amor. A qualquer coisa que vocês queiram fazer, façam-na. O perigo, deve haver perigo, devem olhar aos perigos, mas a oportunidade deve sempre ser maior. Porque não basta pensar, é necessário agir. Muito obrigado. É só uma perguntinha rápida. Quanto tempo é que demoras a limpar o palco? Com a tua ajuda ou sem a tua ajuda? Com a minha ajuda. Com a minha ajuda. Isto é rápido, isto é uma... Ok. Então vá, eu vou fazer aqui uma pequena pergunta, que é para eu perceber se percebi o que ele nos quis fazer perceber. Tu sugeres... Percebeste? Tu sugeres que nós sejamos atores principais em vez de sermos espectadores da nossa vida? Exatamente. Para agirmos em vez de reagirmos? A reação é uma ação, mas a reação é uma resposta a algo. Mas a reação deve passar não só por pensar, mas também por agir. Devemos agir, devemos pensar, claro, antes de agir, senão fazemos asneira. Mas devemos, essencialmente, agir e não deixar as coisas na nossa cabeça. Muito não bem. Sei se... Filipe Corado.